E se eu disser para você que o resultado da pesquisa Quest foi pior para o Bolsonaro do que você estava imaginando? Porque o resultado não foi somente ruim pela perspectiva que ele está sendo derrotado no primeiro turno, mas essa pesquisa trouxe informações quantitativas que reforçam pressupostos que nós já estávamos adotando aqui no canal. Como por exemplo que todo esse auê institucional que o Bolsonaro faz não reverte em um voto a mais para ele. A Quest avaliou esse ponto e corroborou com a nossa análise no canal. Então eu vejo, pessoal, que não há outra alternativa para o Bolsonaro senão abandonar o pleito e usar a campanha apenas como uma criação de uma narrativa para fugir da prisão. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que há outra possibilidade do Bolsonaro? Há outro objetivo para ele, a não ser a fuga da prisão, a não ser evitar ser preso? Coloque nos comentários, deixe o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu. Eu já fiz hoje pela manhã um vídeo mais detalhado sobre a pesquisa da Quest. O link está aqui no card. E essa pesquisa, pessoal, ela não avaliou somente as intenções de votos da população, mas ela trouxe a decisão do Bolsonaro em perdoar o Daniel Silveira. E as pessoas tiveram que avaliar se concordavam ou discordavam da posição do presidente. E aqueles que concordaram, obviamente, eram somente os mais radicais bolsonaristas, os apoiadores do presidente ali no seu núcleo duro de modo geral. Então isso mostra que havia aquilo que nós falamos, anteriormente aqui no canal. Essa estratégia, ela somente agradou a uma parcela da população, ao gado bolsonarista, aos bolsonaristas mais radicais. Porque quando a Quest confrontou essa pergunta às pessoas que são mais moderadas, mais da metade dessa parcela da população não concordou com o Bolsonaro. Ou seja, isso desagradou uma parcela considerável das pessoas. Então mostra que essa estratégia do Bolsonaro de atacar as instituições, de afrontar o STF, já é uma estratégia muito desgastada e que não reverte em novos apoios para ele. E nós falamos aqui no canal, isso não traz um votinho a mais para o Bolsonaro. E as pessoas lá da revista Veja e de outros veículos continuaram insistindo, falando que o Bolsonaro venceu o STF. E a gente falou, olha, calma. Para vencer essa estratégia, para essa estratégia ter tido êxito, era necessário que o objetivo fosse atendido, e não foi, que é trazer votos para o Bolsonaro. E a situação do presidente está tão ruim, mas tão ruim, que o Tarcísio de Freitas, que é a grande esperança do Bolsonaro para conquistar a vaga para ser o governador do estado de São Paulo, em entrevista que ele concedeu para a revista Veja, ele já tentou se distanciar de Bolsonaro em alguns pontos. Em dois, mais especificamente, e dois pontos muito importantes e muito caros para o Bolsonaro. O primeiro ponto é com relação à segurança do pleito que nós vamos ter no fim do ano. O Bolsonaro fala de recontagem, usa os militares para fustigar o TSE e os militares se permitem essa humilhação por conta do aumento que o Bolsonaro deu a eles. Eu vou deixar o link aqui no card para que você possa entender melhor essa história. E depois o Tarcísio, ele já começou a se diferenciar também com relação à imunização das pessoas. Porque ele falou assim, não, eu sou a favor disso, se o Bolsonaro deveria ter sido imunizado, eu me imunizei, todo mundo tinha que ser imunizado. Então essas duas questões são fatores muito caros para o Bolsonaro. E o Tarcísio já está tentando se diferenciar. Agora, por que ele quer se distanciar? Porque ele sabe que esse discurso não traz mais apoio. Pode resultar ali um apoio do gado, mas um apoio de mais pessoas não consegue. E se o Bolsonaro não consegue trazer novos apoiadores, novos votos, ele perde a eleição, pessoal. Não há mais possibilidades para o Bolsonaro no horizonte. Ele está danado. E se você que chegou até aqui gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e também deixe o like. O que você está achando de... O like e o comentário, melhor dizendo. O que você está achando de tudo isso? Só que aí tem um problema, porque o Bolsonaro não pode abandonar essa estratégia. Então agora eu vejo a única opção dele é usar a campanha, de fato, para uma fuga da prisão. Porque o que acontece? A principal identidade política do Bolsonaro é o confronto. O Bolsonaro sempre foi um afrontador institucional desde quando ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro lá em 1988. E ele sempre se notabilizou politicamente por isso. O Bolsonaro não é um grande articulador político, nem um grande propositor de políticas públicas. Não, ficou 30 anos no Congresso, fez 2 projetos apenas. O Bolsonaro sempre se notabilizou como alguém que afrontava, como alguém que batia, como alguém que encarava. Foi assim que ele teve destaque no CQC, no Super Pop, no Pânico. Então essa é a principal característica dele e essa característica que faz com que ele tenha 30% de apoio. Não é um fator desprezível. Só que essa característica não faz com que ele tenha
novos apoiadores. E aí que dá um problema. Ao mesmo tempo que ela é a maior virtude de Bolsonaro, podemos colocar assim, é também uma bola de ferro no pé. Só que se o Bolsonaro ele quiser abandonar, ele não pode abandonar essa estratégia, essa postura, porque se ele abandonar essa postura, ele perde a identidade que o liga com os outros 30%. E esses 30% podem falar, não, o Bolsonaro mudou. Acho que foi o sistema, acho que foi o Centrão. Por quê? Porque nós temos os conservadores, o Weintraub, o irmão dele, outras figuras, batendo no Bolsonaro, falando que ele traiu o movimento. E o Bolsonaro tem que ser radical para mostrar que não, eu não traí ninguém, eu sou o mesmo lá de 2018. Para reforçar essa percepção do núcleo duro dele. Só que se ele deixar, ele perde os radicais. E são esses radicais que vão apoiá-lo na hora que os julgamentos começarem. Só que, pensando do ponto de vista da possibilidade de vencer o pleito, ele teria que abandonar esse discurso mais radical e fazer um discurso mais ameno. Só que amenizar o discurso vai resultar em aumento de votos depois de 4 anos sendo quem ele foi? Acho que não. Então não há opção para ele. Se ele muda, ele perde a identidade. Se ele continua, ele não consegue votar. Acabou. Então eu vejo que a chance do Bolsonaro agora é de fato, o objetivo do Bolsonaro agora é aquilo que o Lula falou, e o link está aqui no card. É fugir da prisão. Isso nós estamos falando já há muitos e muitos meses no canal. Nós falamos disso há mais de ano aqui no canal. Então o Bolsonaro ele vai ter que usar o pleito, vai ter que usar a campanha para começar a construir a narrativa de fuga da prisão. Para se colocar como sendo um perseguido político, para colocar que ele foi vítima de um esquema do Lula junto com o STF no momento que os processos começarem a avançar. Então ele vai continuar fazendo a fustigação institucional. Ele vai continuar atacando o TSE, vai continuar atacando o STF, vai continuar atacando a Petrobras, vai continuar mudando ministros, vai continuar humilhando os militares, vai fazer tudo o que ele tem feito até agora, sabendo que ele vai perder. Essa é a grande questão. Ele sabe que vai perder, porque ele tem noção que essa guerra institucional não traz votos para ele. O Centrão já tinha essa percepção, tanto que logo ele rapidamente abandonou a história do Daniel Silveira. Ele percebeu isso não me beneficia muito não, eu já fiz o que eu tinha que ir, então já abandonou o Daniel Silveira. Mas então o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo essa fustigação para afrontar as instituições, para poder falar depois, eu as afrontei e agora elas estão me perseguindo. É muito parecido com o que ele fez com os artistas. A mesma coisa. O que ele fez? Os artistas o atacam. Os bolsonaristas falam o quê? Acabou a mamata. Ah, as críticas da Globo é porque ele cortou o patrocínio. Ah, a mamata acabou, por isso que eles criticam o Bolsonaro. É a mesma coisa. Então, quando terminar a eleição e ele for derrotado, porque não há possibilidade dele vencer. Não há possibilidade. Porque você viu aqui no vídeo. Então não tem condição. Então quando a eleição acabar e ele começar a ser julgado de modo mais forte, sem as proteções institucionais que o cargo lhe garante, ele vai ter que usar o gado dele. E ele vai usar a eleição, justamente a campanha, justamente para preparar a narrativa a ser utilizada para evitar a prisão dele. Vocês duvidam? Esperem que vocês irão ver.